Amém. Shalom, Adonai Rocha aos irmãos. Então, meus irmãos, hoje eu quero meditar com os irmãos uma mensagem baseada no profeta Yeshayahu, Isaías, capítulo 58, a partir do verso 8. Se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora, a cura das tuas feridas se operará rapidamente, a tua justiça irá à tua frente, e a glória de Yehoshua irá à tua retaguarda. Então clamarás a Yehoshua, e ele responderá. Clamarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Isto, se afastares do meio de ti o jugo, o gesto ameaçador e a linguagem iníqua. Se tu te privares para o faminto, e se tu saciares o oprimido, então a tua luz brilhará nas trevas. A escuridão será para ti como a claridade do meio-dia. E Yehoshua será o teu guia continuamente. E ele te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte borbulhante, cujas águas nunca faltam. Os teus escombros antigos serão reconstruídos, e reerguerás os alicerces dos tempos passados, e serás chamado reparador de brechas, restaurador de estradas, para que possas habitar. Até aqui, irmãos, até o verso 12. Então, meus irmãos, é muito maravilhoso quando nos deparamos com promessas cujo significado para nós era encoberto até alguns dias atrás, e de repente parece que dos nossos olhos cai, como que tirado assim, removido umas escamas, uma neblina, e tudo se torna claro, e você começa a ver, como está escrito aqui, começa a ver como a luz do dia, começa a ver claramente, coisas que antigamente você via como que por um espelho, agora você vê claramente. Antes de continuar, antes de eu voltar aqui, para fazer a explanação, o significado dessa palavra, eu queria pedir para a Miriam cantar um hino aqui, a Zedaquina, o Bereshit. Esse hino, meus irmãos, Bereshit, eu queria que todos prestassem bastante atenção em cada palavra, e depois nós vamos ver com o significado dessa palavra que nós lemos aqui, e com o entendimento que nós vamos ter. O Rei da Glória deixou seu trono por um tempo, por amor ao seu povo. Chegando a hora está de retornar e resgatar os
Vamos considerar aqui. Destruíram o meu templo e profanaram o meu altar. A pergunta é: que templo é esse e que altar é esse? Vamos lembrar, porque o nome do hino já é o Bereshit. Lá no princípio, a profanação do templo do Senhor Yehoshua, a destruição do templo, que ele disse que no dia que dela comeres, certamente morrerá, o templo será destruído. Mas a promessa é, lá no livro do profeta Daniel já fala também, até 2.300 dias compostos de tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Chegando a hora, que já está chegando, como diz o hino, o Senhor Yehoshua então reconstruirá. Aqui no último versículo que nós lemos aqui, o versículo 12, diz assim: os teus escombros antigos serão reconstruídos, reerguerás os alicerces dos tempos passados, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de estradas para habitar. No hino, o Adonai promete que ele retomará o que é seu, será reconstruído o templo, mas isso com uma condição. Voltando, convém voltar um pouquinho aqui atrás, no começo da leitura, nós lemos no verso 8, não é? Se fizeres isso, o que nós temos que fazer, meus irmãos? Olha, se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora, a cura das tuas feridas se operará rapidamente. Olha, que aqui não está falando de cura de doença de estômago, de fígado, de rim, de coisa física, não. Aqui está falando de coisas profundas, tanto que se você avançar na leitura, porque aqui está tudo dentro de um só contexto, dentro de um mesmo contexto. As tuas feridas se recuperará rapidamente. Que feridas são essas? Voltando lá no verso 12, é os escombros antigos, é o templo destruído, é o altar derrubado, é a abominação da desolação reinando no lugar santo. É aquilo que nós temos que clamar ao Senhor Yehoshua, que Ele venha, que Ele tenha misericórdia, que Ele recupere as nossas feridas, que Ele sare, que Ele liga as suas ataduras nas nossas feridas. E então chamará Yehoshua, e Yehoshua responderá, chamará por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui, eis-me aqui. Para isto, o que é que nós temos que fazer? Afastar do nosso meio o jugo, o gesto ameaçador, a linguagem iníqua. Qual é o gesto ameaçador e qual é a linguagem iníqua? A linguagem iníqua é uma coisa tão corriqueira nos nossos dias, que isso se tornou banal, se tornou uma coisa comum, não é? A linguagem chula, a chocarrice, as banalidades, as futilidades. Então as pessoas estão conversando assim, de repente do nada brota da nossa boca uma palavra chula, que parece inocente, mas como é que fala aqui? Linguagem iníqua. Porque é com isso que se destrói o altar, destruir o meu templo e profanar o meu altar. Começa com os pensamentos, avança com o linguajar, com as palavras, e depois se concretiza com fatos e obras. Então, se tu te privares para o faminto, o que significa eu me privar para o faminto? Eu me privar para o faminto significa que eu vou repartir o que eu tenho com o faminto, com aquele que tem fome, e saciar o oprimido. Então assim,
a tua luz brilhará nas trevas. Que luz é essa e que trevas é essa? Irmãos, a minha luz, ora, se nós temos a essência do Adonai Yehoshua HaMashiach, que ele é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Então quando diz a tua luz, a minha luz, eu só posso falar isso se ele estiver em mim e eu nele. Porque essa luz não é minha. Então para minha luz brilhar nas trevas, significa que ele vai entrar em mim e brilhar expulsando as trevas de dentro de mim. Olha, tua luz brilhará nas trevas. E para a luz do Senhor Yehoshua brilhar nas trevas, só pode acontecer de uma única forma, é ele tomando posse do que é dele. E o que é dele no caso aqui? É o seu templo, o seu altar, que é cada um de nós. Nós somos o seu templo, o seu altar. Então ele tomando posse do que é dele, e ele entrando no seu templo, e tomando posse do seu altar, e transformando o nosso altar, sendo transformado em uma Shekinah, que é a glória da presença do Senhor Yehoshua HaMashiach. Somente assim se cumpre o Bereshit, ele tomará posse do que é dele. Como é que diz lá a última frase do hino? Tomarei posse do que é meu. Então não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós, ou seja, que mora em nós? Então ele te assegurará a fartura. Fartura de quê, irmãos? Quando você lê essa palavra fartura, o jesuíta já vai pensar em boi, em manada, em dinheiro, em depósito bancário, né? Mas aqui não está falando disso não, irmãos. Aqui está falando em fartura de justiça, fartura de conhecimento, sabedoria centuplicada. É disso que está falando aqui. E aí mesmo em terra árida. O que é a terra árida, irmãos? Nós somos banidos de um lugar onde nós tínhamos fartura de conhecimento, de sabedoria e tudo. E nós fomos para o exílio, aonde nós começamos a fazer o quê? Comer até das bolotas dos porcos, daquilo que os porcos comiam, na miséria, na fome. E aí então ele revigorará os nossos ossos e restaurará o que é dele. E tu serás então como um jardim regado a partir de então, como uma fonte borbulhante, cujas águas nunca faltará. Então aqueles que creem no Senhor Yehoshua, como diz as Escrituras, como diz essa Escritura, do seu ventre jorrará águas para a vida eterna. Então os teus escombros antigos serão reconstruídos, reerguerá os alicerces dos tempos passados, e o Senhor Yehoshua voltará a fazer em nós morada. E ele diz nessa tarde: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aí então serás chamado reparador de brechas e restaurador de estradas para habitar, restaurador de ruínas. Então esta é a palavra que eu queria trazer nesta tarde. Que o nome de nosso Adonai Yehoshua HaMashiach seja louvado. Amém.